Muito boa noite a todos. É um privilégio poder estar novamente convosco nesta noite para darmos continuidade a este seminário e, sem mais delongas, vamos inclinar as nossas cabeças e vamos orar. Nosso querido e amado Pai que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que Tu nos concedes na Tua graça de podermos estar aqui reunidos em Teu nome, sabendo de antemão que Tu estás entre nós. E sabemos que Tu estás entre nós não por qualquer sentimento especial que nós possamos ter, mas porque acreditamos nas Tuas promessas e, em particular, na promessa que Tu fizeste de que lá onde 2 ou 3 estiverem reunidos em Teu nome, Tu estarás no meio deles. Senhor, agradecemos pela luz que emana da Tua palavra e agradecemos, Senhor, porque a Tua palavra é, como sempre foi e sempre será, uma lâmpada para os nossos pés e uma luz para o nosso caminho. Ilumina a nossa mente neste seminário, tudo isto nós te pedimos e pela fé te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós vamos então dar continuidade ao seminário que nós temos vindo a apresentar. E hoje o tema, conforme já tinha sido anunciado, é a Sola Scriptura. Ontem nós falámos deste conceito e falámos da Sola Scriptura em comparação com a tradição, lembram-se? Nós hoje vamos falar de um outro assunto que é os livros deuterocanónicos ou apócrifos. Porquê estes dois termos? Porque entre os protestantes o termo que se dá é livros apócrifos, mas os católicos gostam de lhes chamar deuterocanónicos. Porquê deuterocanónicos? Reparem aqui neste prefixo, deuteró. Deuteró é um prefixo grego que vem da palavra deuterós, quer dizer segundo. Deuteros quer dizer 2, em grego. Então, deutero quer dizer o segundo cânon. Ou seja, os próprios católicos consideram estes livros como sendo um segundo cânon. O que significa que há um primeiro e depois há um segundo cânon que foi acrescentado. Já iremos ver porque a diferença. Mas, portanto, eles consideram, e vamos ver atualmente, que eles são canónicos e por isso lhes chamam o segundo cânon. Mas os protestantes, todos os protestantes, consideram que estes livros são livros apócrifos, ou seja, não inspirados. Pois bem, deixem-me, antes de avançar, dizer algo. Eu sei que aquilo que nós temos vindo aqui a apresentar é algo que é polémico, que pode ser polémico. Na realidade, não é essa a nossa intenção de criar polémica, mas ela pode naturalmente surgir. E gosto desta frase que foi atribuída a Martinho Lutero. Esta é uma escultura que foi feita em honra a Martinho Lutero e posso-vos dizer que quando em 1991 eu passei pela pequena cidade alemã de Worms, que foi onde, em 1521, Martinho Lutero compareceu perante uma assembleia chamada a Dieta. Eu olhei para esta estátua e vou-vos confessar uma coisa. Eu fiquei durante mais de 5 minutos a olhar para esta estátua e vou-vos dizer, eu que normalmente não sou grande apreciador de arte, quer dizer, não sou contra, mas também não é algo que me inspira grandemente, pois bem, e particularmente esculturas, mas aqui eu fiquei a olhar para esta escultura. E sabem porquê? Aquilo que me chamou a atenção nesta escultura é esta mão direita de Martinho Lutero. Com a esquerda ele apoia uma Bíblia e com a direita ele aponta para ela. E foi isto que me chamou a atenção. Ou seja, Martinho Lutero, nesta posição, ele está dizendo, as minhas crenças baseiam-se aqui. Uau! Eu até me arrepiei quando vi esta estátua, porque mostra realmente que Martinho Lutero quis fazer da Bíblia e da Bíblia só o fundamento da sua fé e das suas crenças. Mas é atribuída a Martinho Lutero esta frase, Man lässt die Geister aufeinander prallen, aber die Faust aller Stille. Eu não percebo nada de alemão, mas sabem uma coisa, quando eu estudei teologia, estive num coro em que o nosso professor era alemão. E quando ele nos pediu para nós cantarmos hinos em alemão, eu disse, olha, isso vai ser impossível para mim. E esse meu professor, ele falava o português. Ele disse, olha, não vai ser difícil, sabes porquê? Porque eu conheço o português e eu sei que a forma como vocês leem é mais ou menos a forma como nós lemos. Então, vou-vos dizer uma coisa, a língua alemã tem uma facilidade, é que praticamente lê-se como nós, portugueses, lemos. Portanto, não há grandes diferenças. Já o inglês não, e o francês também não. Bom, o que é que isto quer dizer? Em inglês está aqui, let the minds clash, but keep the fist down. Em português, deixemos as mentes entrarem em choque, mas mantenhamos os punhos quietos. Reparem, está muita sabedoria nesta frase. O que é que Martinho Lutero quer dizer com isto? Aquilo que nós estamos aqui
que ele e também nós estamos aqui a apresentar é eventualmente algo que pode trazer confusão ou pode trazer mesmo choque à mente, mas esse é o nosso único objetivo. Nós não estamos aqui a criar guerra com ninguém, nem queremos. Não estamos a querer mover nenhuma guerra santa. Nós, como eu já disse e volto a repetir, nós amamos a todas as pessoas. Esse é o mandato de Jesus Cristo para nós, inclusivamente de amarmos os nossos inimigos. E, portanto, nós, pela graça de Deus, queremos amar a todos, independentemente de quais são as suas crenças. Agora, isso não invalida o facto de que nós nos sentimos na liberdade de apresentar aquilo que consideramos ser a verdade. Aquilo que os outros fazem com aquilo que nós transmitimos, pois bem, isso é da responsabilidade de cada um, entre eles e Deus. Mas o nosso objetivo aqui é, eventualmente, as nossas mentes poderem entrar em choque, mas os nossos punhos é para ficarem quietos. Portanto, não queremos ser violentos fisicamente para com ninguém. Longe de nós tal sentimento que nunca existiu e creio que cada um de vós pode partilhar do mesmo sentimento. Muito bem. Com isto em mente, vamos então avançar para o assunto de hoje. Pois bem, algumas edições modernas da Bíblia, e nomeadamente as versões católicas da Bíblia, visto que normalmente quando nós falamos em Bíblias há as chamadas versões protestantes e as versões católicas. Não sei se alguns de vós já tiveram Bíblias ou edições católicas nas mãos. Uma das versões mais conhecidas é a Bíblia de Jerusalém, é uma versão católica. E essas versões católicas têm os livros apócrifos. Mas as versões protestantes não têm. E, portanto, as edições modernas que apresentam os livros que não eram considerados como inspirados, nem entre os judeus, nem entre os cristãos primitivos. Ou seja, isto é um argumento muito forte em favor da posição protestante que rejeita os livros apócrifos. E qual é então este argumento? O argumento é que nem os judeus da Palestina aceitavam esses livros como sendo inspirados, como nem os cristãos da Igreja primitiva e até do primeiro e até o segundo milénio não aceitavam esses livros como sendo inspirados. Portanto, esse é um argumento, creio eu, muitíssimo forte. E nós iremos ver isto esta noite. Pois bem, quais são os livros apócrifos? Pois bem, eles são 7 livros. Os nomes deles são Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, 1 de Macabeus e 2 de Macabeus. É verdade, deixem-me enfatizar o seguinte. Quando falamos de livros apócrifos, não falamos de livros apócrifos no Novo Testamento. Visto que o Novo Testamento é igual quer nas versões católicas, quer nas versões protestantes da Bíblia. Ou seja, sobre o Novo Testamento não há qualquer divergência, absolutamente nenhuma. E quando falamos em edições diferentes, claro, a linguagem pode modificar, como vós conheceis mesmo entre várias versões protestantes, mas o conteúdo é rigorosamente o mesmo, certo? Portanto, sobre o Novo Testamento não há qualquer diferenciação. Portanto, os 27 livros que existem nas edições protestantes da Bíblia são os mesmos 27 livros que existem nas edições católicas da Bíblia. Portanto, sobre o Novo Testamento não há discussão possível. Portanto, aí estamos todos de acordo, católicos, protestantes, ortodoxos, não há diferença alguma. Onde é que existe a diferença? É nos livros que compõem o Antigo Testamento. E é aqui, no Antigo Testamento, que as versões protestantes da Bíblia não contêm estes livros, ao passo que as versões católicas da Bíblia contêm estes 7 livros. E não é só estes 7 livros. Existem ainda fragmentos gregos embrechados no texto hebraico do Antigo Testamento, onde, em 2 livros, no livro de Esther e no livro de Daniel. Por exemplo, o chamado Cântico dos 3 Hebreus, que são 66 versículos intercalados entre os versículos 23 e 24 de Daniel 3. Vocês sabem que o capítulo 3 de Daniel fala daquele episódio em que os 3 companheiros de Daniel estavam na planície de Dura e foram intimidados ou intimados e também intimidados pelo rei Nabucodonosor para adorarem a estátua. E, portanto, aparece aqui o chamado Cântico dos 3 Hebreus, desses 3 companheiros de Daniel, mas aparecem aqui embrechados ou intercalados entre os versículos 23 e 24 nas versões católicas, mas não nas versões protestantes. Depois, aparece também as histórias de Susana, que é um capítulo 13 de Daniel. Como sabem, o livro de Daniel, nas versões protestantes, só tem 12 capítulos. Pois bem, nas versões católicas há um capítulo 13, que são as histórias de Susana, e há um capítulo 14, que é a história de Bel e o dragão. E depois também existem 7 capítulos no fim do livro de Esther.
Portanto, isto é o conjunto dos livros apócrifos que existem, repito, nas versões católicas da Bíblia. Muito bem. Agora, uma grande questão, uma questão fundamental é esta. Poderão estes escritos, que acabámos de ver no diapositivo anterior, ser admitidos como pertencendo à Bíblia divinamente inspirada? Ou deverão, pelo contrário, ser considerados como elaborações humanas indevidamente acrescentadas ao Sagrado Livro? Esta é que é a grande questão que nós temos que resolver. E nós iremos tentar responder precisamente a esta questão. Pois bem, como a divergência apenas incide sobre livros do Antigo Testamento, como eu acabei de referir, que já existiam no tempo de Jesus, podemos adotar um critério muito simples e racional. Qual é esse critério? Reparem bem, aceitar como inspirados os livros que Jesus aceitou como tais. É que todos os livros do Antigo Testamento, quer sejam os livros considerados canónicos pelos protestantes ou judeus, quer os outros livros conhecidos também como deuterocanónicos, todos eles já existiam no tempo de Jesus Cristo. Agora, a pergunta fundamental é, quais livros é que Jesus aceitou? Aceitou este, sim ou não? Pois bem, aí é um critério absolutamente fundamental. Pois bem, e como Jesus se serviu da Bíblia usada pelos judeus da Palestina no seu tempo, vem a propósito perguntar, eram os escritos em questão aceitos pelos judeus da Palestina no século I da era cristã? Se eram, devemos aceitá-los, como foram aceitos também por Jesus. Caso contrário, devemos rejeitá-los. Eu creio que o critério é extremamente simples, absolutamente racional e lógico. Portanto, se Jesus aceitou esses livros, devemos aceitá-los igualmente. Se não os aceitou, então também não os devemos aceitar. Porque o nosso padrão, como cristãos, é a pessoa humana ou divina de Jesus Cristo. Ponto final. Esse é o critério máximo, certo? Concordam com este argumento? Creio que todos facilmente compreenderão. Muito bem. Para sabermos quais os livros usados pelos judeus no século I, é de inestimável valor o testemunho de Flávio Josefo. Certamente que os irmãos já ouviram falar deste famoso historiador, Flávio Josefo. E Flávio Josefo, que nasceu em Jerusalém pouco depois da morte de Jesus, escreveu o seguinte: não temos entre nós, como os gregos, uma inumerável multidão de livros. Olha o que é que isto... Quando eu leio isto, sabe o que é que imediatamente vem à minha mente? Quando nós hoje vamos a uma livraria, tantos livros que se encontra. E repare o que é que ele diz da inumerável multidão de livros como existiu entre os gregos. Não temos entre nós, volto a ler do início, uma inumerável multidão de livros discordando entre si e contradizendo-se uns aos outros, mas apenas 22. Reparem, mas apenas 22. Não se esqueçam desta frase que eu pus a azul. Que contém os registros de todos os tempos passados e nos quais temos justas razões para crer que são divinos. É verdade que desde Artaxerxes, conhecem bem este, sobretudo nós adventistas, conhecemos muito bem este rei persa, não é? Da profecia bíblica, bem mencionado no livro de Esdras, e nós tomamos, portanto, o seu decreto, o decreto de Artaxerxes, mencionado em Esdras capítulo 7, como o ponto de partida para as 70 semanas e as 2.300 tardes e manhãs do livro de Daniel. Lembram-se? Ok. É verdade que desde Artaxerxes, muito particularmente, tem sido escrita a nossa história, mas não tem sido considerada de autoridade igual à anterior pelos nossos antepassados, porque não houve uma exata sucessão de profetas desde aquele tempo. Por outras palavras, o que é que Flávio Josefo está aqui a dizer? Que a partir de Artaxerxes não houve o quê? Não houve uma exata sucessão de profetas desde aquele tempo, do rei Artaxerxes. Então reparem, este período é conhecido normalmente como o período intertestamentário. Não sei se os irmãos já ouviram falar nisso. Porquê que se chama assim? Muito simples. Inter quer dizer entre, testamentário, entre testamentos. Ou seja, desde o tempo em que foi redigido o último livro que compõe atualmente o cânon do Antigo Testamento e o tempo em que apareceu o primeiro profeta, do tempo do Novo Testamento, e quem foi o primeiro profeta que surgiu no tempo do Novo Testamento? João Batista, que foi o precursor de Jesus Cristo, certo? Pois bem, desde o último profeta, Malaquias, do Antigo Testamento até João Batista, não houve voz de inspiração em Israel, em Judá. Bom, atenção, deixem-me acrescentar já. Houve muitos que pretenderam ser profetas enviados ou chamados por Deus. Isso houve, muitos mesmo. Mas os judeus da Palestina, e já agora, há aqui uma diferença importante que devemos fazer entre os judeus da Palestina e os judeus que habitavam na diáspora. Ou seja, a palavra diáspora quer dizer dispersão. Reparem, eu vou-vos dar uma ilustração para os irmãos compreenderem bem. Reparem, se nós falarmos, por exemplo, dos portugueses que moram em Portugal e os portugueses da diáspora, o que é que nós estamos a falar?
estamos a falar, por um lado, dos portugueses que habitam em Portugal, que é a pátria-mãe, e depois os outros portugueses que habitam algures no mundo fora da sua pátria, longe da sua pátria. E atenção, quando nós, por exemplo, tomamos contacto com filhos de imigrantes e, sobretudo, netos de imigrantes, o que é que acontece? Eu já me confrontei com netos de imigrantes portugueses que não falam mais o português. Ou seja, o que é que acontece? Normalmente, aqueles portugueses que habitam na diáspora, aqueles que vão para a diáspora, pois bem, essa primeira geração ainda mantém a língua, os costumes, a cultura. Mas a partir da segunda, terceira geração começa a haver uma assimilação. Relativamente fácil de compreender isto. Ou seja, os descendentes começam a assimilar, portanto, a cultura do país onde vivem, o que é absolutamente normal. Agora pensem, todos os judeus que habitavam na diáspora e que estavam longe da sua pátria, eles começaram a ser naturalmente influenciados pela sua cultura. E a cultura que no período intertestamentário mais peso exerceu sobre a mentalidade das pessoas foi, sem qualquer dúvida, a cultura grega. Ok? Então, esses supostos profetas que surgiram no período intertestamentário, todos eles escreveram livros, mas escritos em grego. Ao passo que os livros do Antigo Testamento, do cânon reconhecido pelos judeus da Palestina, todos eles escritos em hebraico. Faz uma diferença. Então, reparem, os judeus da Palestina não aceitaram esses livros, considerados apócrifos, como sendo inspirados. Aceitaram apenas os tais 22, aqui mencionados por Flávio Josefo. Isto, portanto, vem de um livro de Flávio Josefo, chamado Resposta a Ápio, livro 1, página 8. Muito bem. O célebre historiador estabelece, pois, uma diferença nítida entre os 22 livros pelos quais escreve algumas linhas adiante todo judeu estaria disposto a dar a vida e outros a que não tinha sido atribuída igual autoridade. Os 22 livros, e agora vocês certamente já estão com esta grande pergunta na mente. Então, mas afinal, pastor, quais são esses 22 livros? Já iremos ver. Os 22 livros correspondentes às 22 letras do alfabeto hebraico eram assim distribuídos. Sabem que o alfabeto hebraico tem exatamente 22 letras. Eu vou-vos dar um exemplo. Eu não sei se vocês alguma vez repararam que no capítulo mais longo da Bíblia, qual é o capítulo mais longo da Bíblia? Alguém sabe? Salmo 119, exatamente. Algumas versões, sobretudo as versões mais antigas, de 8 em 8 versículos, aparece lá um subtítulo que muitos já me perguntaram: "Oh, pastor, o que é que isto quer dizer?" Porque os subtítulos é assim: Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Vav, etc. Sabe o que é que isso é? Nada mais, nada menos do que os nomes das letras do alfabeto hebraico. E se vocês contarem todos esses subtítulos que aparecem, portanto, no Salmo 119, hão de contar 22 subtítulos. São exatamente as 22 letras do alfabeto hebraico. E agora pensem, para cada letra, ou debaixo de cada subtítulo de uma letra, existem 8 versículos. Agora façam a conta, multipliquem 22 por 8, dá 176, que é exatamente o número de versículos que tem o Salmo 119. Então, isto mostra que, pois bem, os judeus consideravam este número 22 um número muito... E eles fizeram de tal sorte que o seu cânon tivesse o mesmo número de livros que correspondia ao número de letras do alfabeto hebraico. Bom, voltamos a colocar a questão. Mas, afinal de contas, quais são esses 22 livros? Aqui vão eles. Pois bem, então a Bíblia judaica do tempo de Jesus tinha 22 livros. Quais eram eles? Olha, vocês vão reconhecer estes livros seguramente. Bom, e outra coisa, os livros estavam divididos em 3 partes. A lei, os profetas e os chamados hagiógrafos, o Ketuvim. Pois bem, primeiro livro, Gênesis. Diz-vos alguma coisa? Certamente que sim. Segundo livro, Êxodo. Terceiro, Levítico. Quarto, Números. Quinto, Deuteronômio. O que é que isto é? A lei, a Tora. Estes 5 livros escritos por Moisés. Depois, nós temos os chamados profetas. Temos os chamados... Depois aqui temos uma subdivisão dos profetas nos primeiros e nos últimos. Nos primeiros temos Josué, que vem logo a seguir a Deuteronômio. Depois Juízes, mas associado com Rute. Estão a ver? Faz um só livro. Depois temos Samuel, e Samuel não é a primeira de Samuel e a segunda de Samuel, é Samuel num só volume. E depois temos Reis, também primeira e segunda de Reis, como nós temos hoje, mas num só volume. Depois temos, em relação aos últimos profetas, Isaías, temos Jeremias e Lamentações unidos, porque as Lamentações são as Lamentações de Jeremias, logo foram associadas com o livro do mesmo autor, de Jeremias. Depois temos Ezequiel, e depois havia
os 12 profetas menores que nós temos no final do Antigo Testamento, todos num só livro, que era o livro dos 12. Ok? Era assim que estavam classificados os livros do Antigo Testamento na Bíblia judaica. E depois, nos hagiógrafos, também chamada os Salmos, eu já vos vou mostrar aqui alguns textos muito interessantes onde Jesus fala da Bíblia. Temos então como 14º livro os Salmos, 15º os Provérbios, Jó, Cântico dos Cânticos, Eclesiastes, Esther, Daniel. Daniel é interessante, é um livro que não está classificado na Bíblia judaica como sendo um livro profético, mas sim como um livro sapiencial. E depois temos Esdras e Neemias associados num só livro. E, finalmente, temos as Crónicas. 1ª e 2ª de Crónicas num só livro. Então, todos estes livros, associados desta forma, dá 22 livros. Agora eu pergunto, temos ou não temos aqui todo o nosso Antigo Testamento? Temos todo o nosso Antigo Testamento. Onde é que estão aqui os livros apócrifos? Não existem. E esta foi a Bíblia que o Senhor Jesus se utilizou quando esteve nesta terra, a que fez referência. Mas vou-vos dar alguns dados muito curiosos. Já agora, antes disso, abram as vossas Bíblias em Lucas, no capítulo 24, e vamos ver aqui dois textos muito interessantes que existem em Lucas 24. Lucas, capítulo 24. E este capítulo relata a ressurreição do Senhor Jesus e acontecimentos que tiveram lugar após a sua ressurreição. Ok? Deixem-me começar só para fazer referência ao versículo 1, diz assim: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, elas, as mulheres, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Porquê? Porque ele tinha ressuscitado. Avancemos um bocadinho mais à frente, para o versículo 13, e diz assim: naquele mesmo dia, qual dia? O dia da ressurreição de Jesus. Dois deles, ou seja, dois dos discípulos de Jesus, estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, diante de Jerusalém, 60 estádios. 60 estádios dá mais ou menos a distância de 11 km e 100 metros. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas, e vocês conhecem certamente este episódio. No versículo 18 diz: um, porém, chamado Cleopas, respondendo, dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias. Vocês conhecem o episódio, eu vou saltar uns versículos mais para a frente. E no versículo 25, diz assim: então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés... Reparem, o que é que isto quer dizer? O que é que acham que Lucas quer dizer com esta expressão, começando por Moisés? Começando pelos livros de Moisés. Quais são os livros de Moisés? Estes aqui. Então reparem, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito, a respeito de quem? A respeito dele, Cristo, constava em todas as Escrituras. Em outras palavras, o que é que Jesus fez aqui com estes dois discípulos a caminho de Emaús? Deu-lhes um estudo bíblico. Deu-lhes um estudo bíblico para lhes mostrar como, afinal de contas, todas as Escrituras, o que é que cá diz? Reparem bem, isto é muito importante, que expunha-lhes o que a seu respeito constava em quantas partes das Escrituras? Em todas as Escrituras. Reparem, este é um argumento que eu faço aqui um pequenino parênteses para apresentar isto. Este é um argumento que muitas vezes eu utilizo com alguns protestantes que reconhecem, ou não querem reconhecer, melhor dito, a validade do Antigo Testamento. Dizem que o Antigo Testamento já está um pouco ultrapassado, o que conta para os cristãos é o Novo Testamento. Mas à luz deste texto, que é um texto do Novo Testamento, é o próprio Senhor Jesus a afirmar que o Antigo Testamento, todo ele aponta para quem, afinal? Para Jesus Cristo. Então, e se nós somos cristãos, aceitamos Jesus Cristo como o nosso Salvador, como o nosso Mestre Supremo, e se todas as Escrituras do Antigo Testamento estão centradas em Jesus Cristo, então por que não devemos aceitar o Antigo Testamento? Não faz nenhum sentido. Agora reparem, mais à frente ainda, repara aqui, diz que expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Agora vamos ver o que é que a expressão todas as Escrituras significa. Querem ver? Então passem agora para o versículo 44 e vamos ler o que é que diz o versículo 44. Diz assim: a seguir Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito. Mais uma vez, o que de mim está escrito, aonde? Na lei de Moisés. O que é a lei de Moisés? É isto aqui. Mas, nos profetas, o que é os profetas? É isto aqui.
E nos Salmos, os Salmos é um outro termo para os hagiógrafos. Por outras palavras, o que é que Jesus estava aqui a dizer? Importava que se cumprisse tudo o que me está escrito aonde? Em todas as Escrituras. Mas quais Escrituras? Estas, que eram as Escrituras aceitas pelos judeus no seu tempo. Reparem, nem uma só vez nós encontramos Jesus a fazer alguma referência a um livro apócrifo. Nem uma só vez. Mas várias vezes ele faz referência, aliás aqui, para mim é um dos textos cruciais que mostra que Jesus tomou o todo das Escrituras, dizendo que o todo das Escrituras se referia a ele, Jesus Cristo, certo? Muito bem, vamos avançar. Segundo esta disposição, verificamos que, como hoje ainda sucede, o primeiro e o último livro da Bíblia hebraica eram, respectivamente, o Gênesis e Crônicas. Se vocês pegarem numa Bíblia hebraica, eu, por exemplo, em 1990 comprei a minha primeira Bíblia hebraica, na Sociedade Bíblica de Portugal, em Lisboa, e quando fui ver a disposição dos livros, pois bem, o último livro da Bíblia hebraica, imaginem qual era? Era Crônicas. Portanto, ainda hoje, a disposição dos livros na Bíblia hebraica é aquela que eu vos mostrei naquele quadro anterior. É a mesma. E agora parem. Segundo esta disposição, verificamos que, como hoje ainda sucede, o primeiro e o último livro da Bíblia hebraica eram, respectivamente, Gênesis e Crônicas, e não Macabeus. Não aparece Macabeus, que é, nas versões católicas, o último livro do Antigo Testamento. Ficando excluídos os deuterocanónicos. Sendo assim, compreendemos porque Jesus, verberando a maldade dos escribas e fariseus hipócritas, lhes lembrou o sangue do justo derramado sobre a terra, e agora eu cito Mateus 23, 35, desde o sangue do justo Abel, e onde é que Abel vem mencionado? Em Gênesis 4, 8, até ao sangue de Zacarias, filho de Baraquias. Sabem onde é que Zacarias vem mencionado? Em 2 Crônicas 24, 20 a 21. Ou seja, quando Jesus, em Mateus 24, 35, já agora, venham ver esse texto comigo, que é para ficar um bocadinho mais alicerçado na vossa mente. Mateus, eu disse 24, não, 23, peço desculpa. Mateus capítulo 23 e versículo 35. Permitam-me ler o 34 para vocês compreenderem o que é que Jesus está a dizer. Mateus capítulo 23, versículos 34 e 35. Por isso, eis que eu vos envio o quê? Profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós, reparem, para que é que Jesus estava a falar? Se vocês forem aos versículos anteriores, vocês veem, por exemplo, olhem, comecem pelo início, no versículo 2, na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. No versículo 13, ele diz, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. No versículo 14, ele diz, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. No versículo 15, ele diz, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. No versículo 16, ele diz, ai de vós, guias cegos. Guias, que eram os guias espirituais, religiosos. No versículo 17, ele diz, insensatos e cegos. No versículo 19, ele diz, cegos. No versículo 23, ele diz, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. No versículo 24, ele diz, guias cegos. No versículo 25, ele diz, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. No versículo 26, ele diz, fariseu cego. No versículo 27, ele diz, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. No versículo 29, ele diz, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. No versículo 33, ele termina dizendo, serpentes, raça de víboras. Portanto, quando o Senhor está aqui a dizer, no versículo 35, para que sobre vós recaia todo o sangue justo, sobre vós, este vós é a quem? Refere-se a quem? Aos escribas e fariseus hipócritas. Já agora, eu não resisto a fazer aqui um parênteses para dizer o seguinte. Vocês acham que Jesus não tinha amor pelos escribas e fariseus? Tinha ou não tinha? Certamente que sim, porque Jesus é amor. Então, se ele tinha amor pelos escribas e fariseus, por que ele usou uma linguagem tão dura? Sabem, amigos? Precisamente porque os amava. E sabem, eu vejo aqui um grande exemplo. Nós, quando eu disse já ontem e no outro dia anterior que nós amamos a todos, amar não significa só dizer coisinhas agradáveis. Amar também pode significar dizer coisas duras. E coisas duras com que intenção? Não é para espezinhar a pessoa, não é para a colocar ainda mais. Não, é para quê? É para abanar, para a despertar. E certamente que a motivação que levou Jesus a dizer estas palavras, palavras duras, reconheçamos. A motivação que levou Jesus a dizer estas palavras duras era para abanar a consciência daqueles líderes endurecidos, cegos, insensatos, hipócritas. Jesus os amava, Jesus queria os salvar. E precisamente porque os amava e queria salvar, palavras duras. Amigos, dizer palavras duras por vezes, e sobretudo se forem palavras duras, mas que digam a verdade, não significa necessariamente falta de amor. Pode também significar amor.
Porque se eu verdadeiramente amo alguém e vejo que essa pessoa está a caminhar em direção a um precipício, o que é que eu vou fazer? Vou chegar junto dela e vou-lhe dar umas palmadinhas nas costas, como estás muito bem, continua. É um grande amor esse, não é? Fantástico amor. Olha, eu não quero esse amor para mim. Dispenso bem. Quando nós verdadeiramente amamos alguém e vemos que essa pessoa está a dirigir-se para um precipício para onde pode ser a sua morte segura, o que é que nós fazemos? Nem tínhamos de dar um grito. Ei! Ai, isso incomoda, isso é muito duro. É duro? Não, queremos salvar a vida. Certo? Portanto, Jesus foi duro aqui com os líderes religiosos do seu tempo, mas isso não significa que Jesus não os amava, Jesus amava-os. E precisamente porque os amava, ele foi duro para com eles. Agora, voltando ao texto que estávamos a ler, reparem, versículo 35, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até ao sangue de Zacarias. O que é que Jesus faz? Mostra um crime mencionado no primeiro livro da Bíblia e mostra depois um crime mencionado aonde? No último livro da Bíblia. E qual é o último livro da Bíblia? Crônicas e não Macabeus. Então reparem, através destes detalhes, nós podemos ver qual era a Bíblia que estava na mente de Jesus. Era a Bíblia aceita pelos judeus do seu tempo. E a Bíblia aceita pelos judeus do seu tempo eram aqueles 22 livros que nós vimos e não mais outro. Então esta foi a Bíblia que Jesus aceitou. Então se esta é a Bíblia que Jesus aceitou, têm os protestantes e temos nós, adventistas do sétimo dia, razões mais do que suficientes para aceitar apenas estes 22 livros, que foram desdobrados depois em 39. Sim ou não? Claro que temos. Portanto, o argumento católico cai completamente por terra. Completamente. Muito bem. Compreendemos também porque Jesus nunca tenha citado qualquer dos livros deuterocanónicos, simplesmente porque não o reconhecia como inspirados. É tão simples quanto isso. E qual o motivo porque estes livros não eram admitidos no cânon hebraico? A razão claramente exposta por Flávio Josefo é convincente, como já vimos, porque não houve uma exata sucessão de profetas desde aquele tempo. Ou seja, os judeus da Palestina não reconheciam os autores dos livros de Tobias, Baruque, Macabeus como sendo autores inspirados. Aliás, isso importa dizer, esses livros contêm imprecisões históricas e, acima de tudo, imprecisões doutrinárias. Sabem, por exemplo, a doutrina da imortalidade da alma está incorporada nesses livros. E vocês irão compreender porque é que depois, em determinada altura, a Igreja Católica interessa absorver esses livros. Para quê? Para defender biblicamente, entre aspas, precisamente essa doutrina da imortalidade da alma. Há aqui um jogo muito interessante. Bom, avançando. Ora, este mesmo facto foi reconhecido pelo próprio livro 1 de Macabeus. É interessante, olha, no próprio livro de Macabeus, no capítulo 9 e versículo 27, diz assim: levantou-se uma grande tribulação em Israel, que é verdade. Atenção, deixem-me fazer aqui um parênteses. Estes livros, embora não reconhecidos como inspirados, não quer dizer que tudo aquilo que eles digam está incorreto. E, por exemplo, como livros históricos são muito interessantes, porque a validade histórica dos livros é boa, é relativamente boa. Não são bons livros sob o ponto de vista doutrinário, mas são bons livros sob o ponto de vista histórico. Ok? Fiz-me perceber? Então, levantou-se uma grande tribulação em Israel, que é verdade, que não se tinha visto nenhuma outra assim desde o tempo em que os profetas tinham desaparecido de Israel. É interessante. Os profetas tinham desaparecido. E tinham desaparecido. Agora, os deuterocanónicos não foram admitidos pela Igreja do primeiro milénio. Vamos ver. Quase todos os grandes escritores da Igreja, desde o início até ao século XVI, não admitiam os deuterocanónicos como inspirados. Eis apenas alguns exemplos. E já agora, isto que eu vou aqui apresentar, mais uma vez, é retirado do livro que eu já citei no primeiro dia, este livro do pastor Ernesto Ferreira. A Verdade Cristã, à luz da razão, da revelação divina e da tradição. Para aqueles que possam estar a seguir a nossa emissão online e não conheçam o pastor Ernesto Ferreira, deixem-me dizer-vos que o pastor Ernesto Ferreira foi um padre. Ele foi, portanto, ordenado sacerdote na Igreja Católica Apostólica Romana, exerceu sacerdócio na Igreja Católica Romana durante uns anos e, finalmente, pela leitura do livro de Ellen White, O Grande Conflito, ele aceitou a mensagem adventista, a mensagem bíblica, finalmente. E este homem, ao longo da sua vida, foi uma longa vida, ele faleceu com 99 anos, quase com 100 anos, este homem fez um trabalho absolutamente extraordinário. Vou-vos dizer, para mim, pessoalmente, é o melhor teólogo de língua portuguesa que alguma vez eu conheci. Há outros de outros países, mas para nós portugueses, este homem é uma referência de calibre máximo.
tudo o que eu li do pastor Ernesto Freire, já li vários livros dele. Já li o livro Edificado sobre a Rocha, Profecias Cronológicas na História da Salvação, e qual um outro mais, A Alegria da Salvação, e este também. Reparem, em todos estes livros, não há nada que viole qualquer princípio bíblico. E este homem, neste livro, foi como se fosse o último testamento da sua vida. Ele desmonta toda a teologia católica, mas com uma precisão, parece daqueles indivíduos que estão formados em desmontar minas. Pois bem, ele desmonta com uma precisão total. E reparem, foi todo um... Eu agora vinha para aqui e vinha a pensar, este homem dedicou toda a sua vida ao estudo, à investigação, ele deixou-nos um legado. Eu vou-vos dizer uma coisa, amigos, se vocês se interessam por estes assuntos, por favor, não deixem de ler este livro. Este livro é um tesouro inestimável. Ok? E, portanto, neste livro aqui, reparem o que é que ele diz. Ele menciona aqui alguns destes chamados pais da Igreja, ou padres da Igreja, e temos, reparem, até o século XVI. E temos no século III, entre os escritores do século VI, destaca-se Orígenes. Este é um nome muito falado, muito conhecido. Reparem o que é que Orígenes escreveu sobre os livros canónicos. Deve observar-se que os livros canónicos usados pelos hebreus são 22, segundo o número das letras do seu alfabeto. Ou seja, ele aqui estava implicitamente a aceitar que os livros canónicos, portanto, são os livros que os judeus aceitavam, certo? Que eram os 22. No século IV temos um outro autor, Atanásio, que escreveu o seguinte: para maior exatidão devemos acrescentar que, além destes livros, há ainda outros que não são canonizados, é verdade, mas que foram aconselhados pelos pais para serem lidos por aqueles que, novamente vindos até nós, têm desejo de ser ensinados na palavra da piedade. Isto vem em Atanásio, Epístola Festal, e cita a seguir os deuterocanónicos. Reparem, mas ele diz, para maior exatidão devemos acrescentar que, além destes livros, há ainda outros que não são, quê? Canonizados. Reparem, estamos no século IV e este pai da Igreja está a reconhecer que estes livros não eram ainda canonizados. Bom, mas o autor mais forte, eu já vos vou mostrar, ainda vem aqui à frente. No século IV, Gregório de Nazianzo, depois de enumerar os livros do Velho Testamento, diz: apresentei os 22 livros do Velho Testamento, correspondentes às 22 letras do alfabeto dos hebreus. Isto vem num livro de Gregório Nazianzo, Cântico dos Cânticos, etc. No século IV ainda temos outro autor, Cirilo de Jerusalém. Lê as Divinas Escrituras, diz ele. E quando ele fala das Divinas Escrituras, o que é que ele diz logo a seguir? Os 22 livros do Velho Testamento. Então, para este autor, Cirilo de Jerusalém, do século IV, o que é que era para ele as Divinas Escrituras? Apenas e só o quê? Os 22 livros do Velho Testamento. Mas não tenhas nada de comum com os apócrifos. Ou seja, não só ele diz quais são as Divinas Escrituras, são os 22 livros, mas ele diz, não queiras nada a ver com os livros apócrifos. Não te apliques com cuidado, senão aos únicos livros que nós lemos e reconhecemos francamente que é dentro da Igreja. Qual é a Igreja? A Igreja Católica Apostólica Romana. Lembram-se de ontem chamar a atenção para o facto de que na introdução do Catecismo da Igreja Católica diz lá que a doutrina católica é coerente. Não é, não. Era bom que fosse, não é? Porquê? Porque a Igreja Católica está em contradição com ela própria. Porque, para, aqui temos um pai da Igreja. Um pai da Igreja no IV século, Cirilo de Jerusalém, a dizer que as Divinas Escrituras são só 22 livros. E que aconselhar mesmo a que não consultem os apócrifos. Porque os únicos livros que nós lemos e reconhecemos dentro da Igreja são aqueles 22. Estamos no século IV, anos 300. Portanto, os livros apócrifos ainda não tinham sido aceitos dentro da Igreja como pertencendo ao cânon. Quando é que eles vão ser aceitos? Só no século XVI. Vamos continuar a ver. Agora, século IV, Jerónimo. Bom, agora vou-vos dizer, para este autor é preciso uma particular atenção. Sabem porquê? Porque Jerónimo, entre todos os escritores eclesiásticos deste século, ou seja, do século IV, nenhum tem mais importância do que Jerónimo, porque foi ele o tradutor da Bíblia para o latim, conhecida por Vulgata. E não sei se já ouviram falar na Vulgata. A Vulgata é nada mais, nada menos do que a tradução que se tornou oficial na Igreja Católica Romana. A Vulgata foi a única edição da Bíblia reconhecida como oficial pelo Vaticano durante séculos. Bom, mais de um milénio. Se vocês forem ao website do Vaticano, eu já fiz essa pesquisa, sabem que agora, recentemente, não posso precisar há quantos anos foi, mas não foi há muito tempo atrás, o Vaticano adotou uma nova versão. Mas sabem como é que se chama essa nova versão? A Nova Vulgata.
Ou seja, é a versão de Jerónimo, da Vulgata, só que foi atualizada. Mais nada. Então, Jerónimo é um pai da igreja importante, sim ou não? Bom, claro que é. Então, se ele foi o tradutor da Bíblia para o latim, da versão que a própria igreja aceitou como oficial, então Jerónimo tem que ser alguém importante. E agora repare o que é que ele escreveu. Isto vem aqui na Patrologia Latina. Já agora, não sei se vocês conhecem estes termos, há a Patrologia Latina e a Patrologia Grega, que é um conjunto de livros que tem os escritos dos padres da igreja. É chamada patrística. Não sei se já ouviram falar nisto. E há a patrística grega e a patrística latina. Portanto, isto vem na patrística latina, na Patrologia Latina, o patrística é igual, e ele escreveu o seguinte: assim como a igreja lê os livros de Judite, Tobias e Macabeus, ou seja, ele reconhece que lê, mas atenção, mas não recebe entre as escrituras canónicas. Quem é que está a fazer esta afirmação? Não é o pastor Paulo Cordeiro. Não é um pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Não é um protestante. É um padre da Igreja Católica. Jerónimo que diz isto. Ei, alô, católicos. Acordem, por favor. Isto é uma incoerência gritante. É Jerónimo que diz. Quando? No IV século. Que estes livros não são recebidos entre as escrituras canónicas. Assim também lê estes 2 volumes, Sabedoria e Sirac, Purificação do Povo, e não para confirmar a autoridade de dogmas. Ou seja, podem ler os livros, podem ler, mas atenção, eles não servem para confirmar a autoridade de dogmas. Por outras palavras, não são canónicos. É Jerónimo que o diz. Então a Igreja, repare, a Igreja Católica Romana hoje tenta apresentar a ideia de que é uma Igreja que sempre manteve uma coerência. Os protestantes é que estão cheios de divisões entre eles, que é verdade também. Contra factos não há argumentos. Mas ou seja, em contraste com esse facto de eles darem a entender que o mundo protestante está dividido, volto a dizer que está, eles tentam apresentar a imagem que a Igreja Católica Romana sempre manteve uma linha coerente. Pois bem, quem engole essa ideia está a engolir uma ideia mentirosa. Porque a Igreja Católica não foi coerente ao longo dos séculos. Pelo contrário, extremamente incoerente. E aqui temos uma prova disso. Ok? Século VI, Leôncio de Bizâncio adere ao cânone hebraico, omitindo inteiramente os apócrifos. Tem aqui as referências, podem ver. Agora, século VII, o Papa Gregório Magno, um Papa muito conhecido na história da Igreja. Gregório Magno. Há outros que dizem Gregório Grande, é a mesma coisa. Ao citar Macabeus, pede licença, imaginem, pede licença para citar o testemunho de um livro não canónico, mas publicado para edificação da Igreja. Ele, ao citar Macabeus, ele pede licença, como quer dizer, olha, desculpem Deus estar a apresentar este livro, porque ele não é canónico. É o Papa a dizer que o livro não era canónico. Mas, no século VIII, São João Damasceno, este é um autor também muito conhecido, até temos ruas cá em Portugal com este nome, Rua João Damasceno, Avenida João Damasceno, enumera os livros do Antigo Testamento desconhecendo a existência dos deuterocanónicos. Ok? Século XII, Hugo de São Vítor, admite também só os 22 livros do cânone hebraico. Século XV, Dionísio Cartusiano, já estamos no segundo milénio, atenção. No prólogo do seu comentário ao livro de Sabedoria, que é um dos livros apócrifos, escreve: este livro não está no cânone. Amigos, estamos no século XV. Alô? Pois que ninguém duvida a sua veracidade. Bom, não se duvida da veracidade histórica, mas não está no cânone. Estamos no século XV, anos 1400. Portanto, quando os católicos vêm hoje criticar os protestantes, que os protestantes não aceitam os livros que eles aceitam como inspirados, reparem, quem é que está mais correto? Eles deviam ter vergonha na cara, desculpem, eu tenho de dizer isto, deviam ter vergonha na cara por estar a dizer que esses livros são inspirados, quando durante séculos, a própria Igreja Católica Romana não o reconhecia no seu cânone. Alô, por favor, acordem! Isto é incrível. Isto tem que ser dito alto e bom som. Mas, chegamos aqui ao século XVI. Cardeal Ximénez, arcebispo de Toledo e fundador da Universidade de Alcalá, publicava a sua notabilíssima Bíblia Poliglota, não receando asseverar no prefácio desta obra que os livros de Tobias, Judite, Sabedoria Eclesiástica e os Macabeus, assim como as edições de Astério e Daniel, não são escrituras canónicas. Uau! Por favor, amigos. Isto são factos. Isto não foi inventado por mim, está escrito na vossa literatura, na literatura católica. Por favor, prestem atenção a isto. O cardeal Caetano, pouco antes do Concílio de Trento, começou em 1545, estamos já no século XVI, na dedicatória a Clemente VII, do seu comentário aos livros históricos do Velho Testamento, escreve:
toda a Igreja Latina tem uma grande dívida para com São Jerónimo. E porquê que este cardeal reconhece que a Igreja Latina tem uma grande dívida para com São Jerónimo? Porque este São Jerónimo distinguiu os livros canónicos dos não canónicos. E o que é que Jerónimo disse? Já vimos atrás o que é que Jerónimo disse. Mas, pois ele nos libertou da censura dos hebreus que estabelecemos como fazendo parte do cânon, livros ou partes de livros que eles omitem inteiramente, e continua a propósito dos capítulos apócrifos de Esther. Estes não são canónicos para confirmar as coisas da fé. Uau! Não brinquemos com coisas sérias, por favor. Afinal, a razão clara, lógica, está do lado de quem? Dos católicos ou protestantes? Amigos, não há dúvidas. Não brinquemos com coisas sérias. Agora, no Concílio de Trento, de 1545 a 1563, os livros deuterocanónicos foram definitivamente reconhecidos como fazendo parte da Bíblia Sagrada. Aqui, quando, com efeito em 8 de abril de 1546, fixem esta data, 8 de abril de 1546, depois de acalorada discussão, imaginem, porquê é que vocês acham que houve acalorada discussão? Porque os cardeais certamente não estavam de acordo, mas porque quando se manifestaram 4 correntes divergentes. Ou seja, não havia unanimidade. Estamos no século XVI e num concílio universal da Igreja Católica não havia acordo entre os cardeais. Houve mesmo 4 correntes diferentes. Mas finalmente, reparem bem, procedeu-se à votação, obtendo a maioria de votos a proposta a favor da inclusão desses livros como parte integrante da Sagrada Escritura divinamente inspirada. Então, mas a gente escolhe assim livros assim, por votos? Isto é uma coisa impressionante. Ou seja, durante 16 séculos, a Igreja... Repare, não estou a falar de mais... A Igreja Católica Apostólica Romana não reconheceu estes livros como fazendo parte do cânon. De repente, os cardeais juntam-se todos e fazem votos. E a maioria votou a favor da inclusão daqueles livros. E pronto, e os livros foram incluídos. E a partir daí são santos. Olha que coisa interessante, hein? Agora eu pergunto, porquê é que vocês acham que os católicos incluíram só no Concílio de Trento os livros deuterocanónicos? Sabem porquê? Por uma razão muito simples. E já agora, sabem, isto foi logo no início. O concílio tinha começado em 1545, foi logo em 1546. Sabem porquê? Porque eles começaram a perceber-se claramente que, baseando só nas escrituras canónicas, eles não conseguiam refutar os reformadores protestantes. E por isso é que eu vos disse, e vocês agora compreendem porque é que eu fiz a afirmação de peso que fiz nos dias anteriores, que a Igreja Católica, no Concílio de Trento, ainda se enterrou mais. Ou seja, em vez de a Reforma Protestante ter servido para os chamar a atenção e eles arrepiarem caminho, ainda se afundaram mais. De modo que a Igreja Católica que nós hoje temos pela frente é uma igreja pior do que a igreja que Martinho Lutero enfrentou. Amigos, eu sei que estou a fazer uma afirmação de peso, mas isto é a pura verdade. Gostem ou não gostem. Aceitem ou não aceitem, acreditem ou não acreditem. Porquê? Eu não estou a falar de cabeça, eu estou a falar com base no que está escrito. Portanto, antes da Reforma Protestante, os católicos não aceitavam os livros deuterocanónicos como fazendo parte do cânon. A partir do Concílio de Trento aceitaram. E já agora, eu se fosse falar, eu fiz um trabalho durante os meus estudos de teologia sobre o Concílio de Trento. O Concílio de Trento, amigos, ficou conhecido na história como o Concílio da Contra-Reforma. E acho que este título ficou muito bem colocado. Sabem porquê? Porque foi um concílio em que a Igreja Católica tentou lutar precisamente contra a Reforma Protestante. E sabem qual foi? Esta foi uma arma que a Igreja Católica utilizou para minorar ou para tentar desfazer o trabalho feito pelos reformadores protestantes. Outra arma que eles inventaram nesse momento, neste mesmo período do século XVI. Sabem qual foi? A criação de uma companhia, a Companhia dos Jesuítas, a Companhia de Jesus. E desde então a Igreja Católica tem procurado, sabem fazer o quê? Reativar o poderio perdido com a influência da Reforma Protestante. Porque, amigos, vou-vos dizer uma coisa, a Reforma Protestante, que nós estamos agora a comemorar o seu início, 500 anos do início da Reforma Protestante, foi uma autêntica revolução na Europa. Uma autêntica revolução. Foi uma revolução. E reparem, o que é que esteve na base dessa revolução? Eu até tremo e me arrepio de falar nisto. O que esteve na base da maior revolução na história recente da humanidade foi nada mais, nada menos do que um livro. Este livro.
E agora eu pergunto, será que este livro é de só menos importância? Será que este livro é um livro como outro livro qualquer? De forma alguma, amigos. Este livro é um livro que tem poder. Este livro é um livro que tem poder porque o seu autor é nada mais, nada menos do que o próprio Deus. E quando homens e mulheres, baseados nas verdades deste livro, falam, pois bem, não é apenas a força e o poder e a inteligência desses homens, é o poder de Deus que está por trás. E contra aqueles homens humildes, simples, fracos, humanos como nós, mas que falaram no poder do Senhor, eles fizeram uma revolução enorme e o mundo nunca mais foi o mesmo. Oh, amigos, eu vou-vos dizer uma coisa, que alegria, que honra que eu sinto de pertencer a uma igreja que é a legítima herdeira da Reforma Protestante. E eu digo com toda a honra e com todo o orgulho, nós, adventistas do sétimo dia, hoje somos os mais protestantes de todos os protestantes. E queremos continuar a ser protestantes, porque temos todas as razões e mais algumas para continuar com o protesto. Que Deus nos ajude. Amém.